de fato, no século XX, nós temos duas grandes matrizes filosóficas. Tá? O contexto anglo-saxônico, onde está a filosofia analítica, né? E o contexto continental, que normalmente é qualificado ou caracterizado como o contexto hermenêutico da filosofia, né? Que pode ser visto também como uma variante da fenomenologia, né? Que alcança o seu ápice com figuras como Martin Heidegger e também outros grandes filósofos. Né? O Wittgenstein, embora seja, digamos assim, um austríaco nesse sentido, ele fez boa parte da sua carreira e o auge da sua carreira filosófica foi justamente no Reino Unido, né, em Cambridge, onde ele também conviveu ali pessoalmente com Bertrand Russell de um modo mais direto. Tá? E nós podemos afirmar com segurança que esta obra que nós vamos começar a ler, ela é um ponto de inflexão na história da filosofia contemporânea e, de um modo mais particularizado, ela é um ponto decisivo para o contexto da filosofia analítica da linguagem. Tá? Uma observação prévia. Tá? Na semana que vem, excepcionalmente, nós não teremos o encontro. Eu estarei na PUC, no Congresso Brasileiro de Filosofia Medieval, e estarei falando no evento, de modo que, então, não poderia estar presente aqui com vocês na semana que vem. Nós, então, semana que vem não teremos o encontro, tá? Dia 12, eu acho, e aí voltaremos na semana subsequente, tá? Mas aí eu aviso lá no nosso grupo, sem nenhum problema, até porque algumas pessoas que não vieram podem também, semana que vem, chegar aqui, né, enfim, se surpreender com a nossa ausência. Bem, nós vamos então agora seguir, tá, o nosso propósito de expor algumas noções introdutórias. Eu creio que não dará tempo ainda hoje para entrarmos no texto do Tratados Lógico-Filosóficos. Se isso ocorrer, então nós já partiremos para a leitura, né, do nosso livro, ok? Eu recomendei essa edição porque ela tem, primeiro, o original, né? Então ela é feita com o original e a tradução para a língua portuguesa, a edição da Universidade de São Paulo, da EUDUSP, e dois, porque ela tem, digamos assim, um estudo introdutório que é muito bom mesmo, muito bem feito, né? Que é do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, tá? Que é um especialista no Wittgenstein. Então, eu recomendo essa edição por essas duas razões. A tradução é muito bem feita e o estudo do professor Luiz Henrique é também igualmente muito bom, muito bem feito, tá? Muito bem, então sigamos. Na semana passada, quando nós começamos a estudar, né, de ponto digamos assim, de modo inicial, as noções centrais do Tratado dos Lógico-Filosóficos, nós vimos que existe uma diferença entre proposição e tautologia e contradição. Tá? Ou seja, a proposição é aquilo que é dotado de sentido, tá? Ou aquilo que é sem sentido, o que corresponde a uma tautologia ou a uma contradição. Okay? E que as proposições com sentido são aquelas que podem expressar atributos e propriedades de objetos e estados de coisas que constituem-se como uma parte essencial, parte constitutiva de uma ciência. Tá? Dizendo de outro modo, a ciência é construída com base em proposições com sentido. De modo que, diferentemente das proposições que são normalmente usadas dentro da ciência, existem aqueles enunciados que não possuem nenhum sentido, que é o caso da tautologia ou o caso da contradição. Tá? O Wittgenstein, inclusive, num aforisma, diz:
a proposição mostra o que diz. A tautologia e a contradição não dizem nada. Tá? E aqui nós chegamos no caso, nesses dois casos. O que é tautologia? O que é contradição? Tá? A tautologia pode ser vista assim: valor de verdade permanece sempre o mesmo, inalterável em qualquer situação, e possui uma forma lógica permanente para cada designador. Tá? Então, toda proposição designa alguma coisa, um objeto, que a gente poderia chamar assim de uma proposição designa um objeto designativo, desculpem a quase redundância, tá? E, no caso da tautologia, esse objeto designativo, ele é inalterável, ele é sempre o mesmo, tá? E por isso a tautologia não está sujeita a nenhum falseamento, em razão da sua estrutura. Tá? Nós podemos, por exemplo, pegar aqui uma disjunção clássica, né, na lógica proposicional. Há ou não há. E essa proposição será verdadeira ad semper, ad eternum. Né? Vamos usar aqui essa metáfora. Ou seja, a condição de verdade dessa proposição é inalterável, porque ela sempre será verdadeira. E por que ela sempre será verdadeira? Porque nós usamos uma disjunção justamente para afirmar, né, que uma afirmação não pode ser dita segundo um mesmo designador relativamente à sua negação. De modo que nós temos ou há ou não há. Aqui o Wittgenstein usa uma disjunção. Nós poderíamos, inclusive, usar uma disjunção exclusiva. Quando nós colocamos o ou na frente da primeira variável proposicional e a negação, e o ou na frente da negação da segunda variável proposicional, que é a mesma. Tá? Então, seria ou há ou não há. Ficaria assim. Tá? Então, a tautologia não tem condições de verdade, no sentido lógico proposicional, pois ela é verdadeira incondicionalmente. Eu não posso dizer que assim, de modo rigoroso, que uma tautologia tem condição de verdade. Por quê? Porque ela não pode ser falsa, ela é sempre verdadeira. Ela não está sujeita a condições de verdade ou falsidade. Ela é sempre verdadeira. O contrário disso se dá com a contradição, porque na contradição ela é justamente o contrário, ela é sempre falsa. Tá? Quer dizer, a contradição ela não é verdadeira sob nenhuma condição. Tá? E o exemplo aqui que o Wittgenstein traz é justamente o caso da conjunção. Por exemplo, há e não há. Okay? Eu não posso usar uma conjunção para explicitar uma fórmula lógica bem constituída e bem formada, tá? Aplicando uma conjunção para operadores contraditórios. No caso, há e não há. Tá? Aqui é o caso clássico da contradição. Lembremos lá, e isso já estava presente na lógica aristotélica, por exemplo. O Aristóteles, quando nos fala sobre os opostos, né? Os 4 tipos de opostos, segundo Aristóteles. Tá? O Aristóteles fala disso no De Interpretatione e fala disso também nos Analíticos. Então, a oposição, em primeiro lugar, né? Primeiro tipo de oposição é a oposição por privação. O segundo tipo é a oposição por relação, os opostos relativos. Tá? O oposto por privação é o mais usado, por exemplo, nas ciências naturais e nas ciências práticas, né? No caso da ética, por exemplo. Tá? O que é uma oposição por privação? É a oposição que se manifesta, por exemplo, na virtude e no vício. Tá? O vício é privado de virtude. Seria mais ou menos isso. Tá? Normalmente, os opostos por privação são vistos no hábito, na passagem da potência ao ato. Tá? Por exemplo, no campo da física natural, da metafísica, etc. Os opostos relativos
são aqueles que se determinam segundo as condições de uma relação. Tá? E aqui tem muitos tipos de relação, mas especialmente dois. Tá? A relação categorial é a relação transcendental dos conceitos, né? Que é bem mais complexa, então eu nem vou entrar nisso aí, não é o nosso foco aqui. Tá? Depois existem outros dois tipos mais restritos de oposição. A oposição por contrários, que é uma oposição que se manifesta nos termos da linguagem. Por exemplo, eu digo assim, todo S é P, e o contrário disso é nenhum S é P. Tá? É uma oposição por contrariedade. E existe a última forma de oposição, que é a mais radical de todas, que é a oposição não por contrariedade, mas a oposição por contraditoriedade. Tá? Que são os opostos por contraditórios ou por contradição. E o que é o oposto por contradição? Que é a negação, que é a oposição mais radical e absoluta. É aquela que se manifesta no juízo pela atribuição de uma negação à afirmação de uma variável proposicional. Tá? Que é exatamente o caso aqui. Há e não há. Por que eu não posso dizer há e não há? Porque não há é o oposto contraditório de há. Logo, se eu usar uma conjunção como aqui, e, né? Há e, conjunção, e, não há, essa fórmula será falsa. Ela não terá um valor de uma condição de verdade. Porque ela não poderia sequer ser verdadeira em nenhum mundo possível. Ela será sempre falsa em qualquer situação. Ok? Então, o que o Wittgenstein diz? Olha, tanto a tautologia, que é sempre verdadeira, como a contradição, que é sempre falsa, elas não têm sentido. Porque ter sentido supõe que uma proposição tenha de ter condições de verdade. Isto é, que ela possa ser ou verdadeira ou falsa. E não que ela seja sempre verdadeira e sempre falsa. Porque aí lhe falta o sentido. Tá? Então, esse é o traço central aqui para o Wittgenstein. Tá? Ou seja, tautologia e contradição não são figurações da realidade. Não representam nenhuma situação possível, pois aquela admite toda situação possível e esta, a contradição, tá, não admite nenhuma. Okay? Então, o que é figuração? Tá? E aqui entra o aspecto epistemológico do Tratados Lógico-Filosóficos. Tá? Então, o que busca a epistemologia e essa metafísica no sentido analítico? Aqui os analíticos chamam isso de metafísica descritiva, né? Em oposição à metafísica clássica, né? Dos escolásticos, de Aristóteles, dos filósofos árabes, etc. Que é uma metafísica do ser, ou do ente, ou do actus essendi. Em contraposição a isso, os analíticos dizem as condições de possibilidade da metafísica são sempre descritivas. Descritivas das coisas do mundo da experiência, ou dos objetos de razão, né? Como a matemática, os números, etc. Okay? Então, proposta aqui do Wittgenstein para este ponto. Se trata de analisar o mundo, a realidade total, né? Isso é o mundo para o Wittgenstein, visto aqui como polo ontológico da linguagem. A linguagem busca expressar o mundo. Okay? E o intermédio entre o mundo e a linguagem é a figura. Tá? A figura com o pensamento. E o que é a figura? É o elo epistemológico entre o mundo e a linguagem. Porque a figura, diz o Wittgenstein, representa o estado de coisas, tá? Em um lugar chamado espaço lógico. O que é o espaço lógico? É o lugar em que nós somos capazes de dizer coisas acerca do mundo. Vamos lembrar do encontro passado.
o dizível e o indizível. Tudo que é dizível ou é no espaço lógico. E o espaço lógico aqui deve ser visto como uma figuração do mundo. Há o mundo empiricamente verificável, o mundo das coisas, dos objetos, e existe o espaço lógico, que corresponde a isto ou a este conjunto de proposições que dizem coisas acerca do mundo mediante figuração. Tá? De modo que a figura representa o estado de coisas do mundo, ou poderíamos até dizer no plural, os estados de coisas do mundo no espaço lógico. O dar-se e o não dar-se efetivo dos estados de coisas, como diz o Wittgenstein. Tá? Então, veja que a figura aqui, então, é um elemento chave, um elemento central para nós. Tá? E aqui nós chegamos na análise da linguagem. Tá? Quer dizer, a análise da linguagem corresponde à tarefa da lógica e a análise do mundo corresponde à tarefa da metafísica. De modo que a análise da linguagem do mundo, da lógica e da metafísica fazem com que o autor, Wittgenstein, tá, conceba a diferença entre o que se diz acerca do mundo no espaço lógico e o que não pode ser dito acerca do mundo no espaço lógico, porquanto extrapole os limites da linguagem, que são os limites do meu mundo. Tá? A saber, o místico, a área para além dos limites. Tá? Então, o que é o místico aqui? A possibilidade frustrada de uma linguagem não analisada. Tá? E essa é a crítica que muitos analíticos fazem à metafísica clássica. Eles dizem que ela chega no absurdo de cotejar o indizível, né? O incognoscível, aquilo que não pode ser apreendido pela razão. Ok? E o segundo ponto é a impossibilidade manifesta e metodologicamente dedutível da análise lógica da linguagem e do mundo, portanto. Então, veja os enormes desafios que são planteados aqui, né, para a filosofia da ciência como um todo, em geral, e para o projeto da analítica da linguagem no Tractatus de um modo mais particularizado. Tá? Muito bem. E aqui nós avançamos para o que nós vamos chamar aqui de fundo do Tractatus. E qual é o pano de fundo, o background dessa obra? Quer dizer, um componente lógico do qual partem todas as análises, linguagem, ciência e filosofia, e duas derivações lógicas subsequentes. Uma de ordem epistêmica, ou seja, o mundo e a figuração, o mundo e a sua figuração no espaço lógico, e também o âmbito do que é expresso não pelo que é dizível, mas justamente pelo silêncio, que é a dimensão mística. Tá? O Wittgenstein está dizendo assim, esta área da realidade que corresponde ao indizível, tá? Por exemplo, ao mundo da religião, por exemplo, tá? É um mundo indizível. Mas a sua experiência indizível não é uma não experiência. Pelo contrário, é uma experiência decisiva. Só que é uma experiência decisiva que, embora não tenha cabimento no espaço lógico, ela tem cabimento no espaço interno, interior do ser humano. Justamente pelo silêncio. Tá? Pelo mutismo. Ok? Então, veja que muitos desafios se colocam, portanto, a partir dessa distinção entre o que é dizível e o que é indizível. Ok? Nós diríamos que a metafísica do Tractatus Lógico-Filosóficos é
Em primeiro lugar, atomista. O que significa dizer atomista? Significa dizer aqui que ela pretende ser atômica. Em outras palavras, ela pretende investigar as propriedades dos objetos empiricamente verificáveis no mundo até o limite da sua redução. Qual é a coisa mais irredutível que existe na física e na química? Tá? Ou seja, qual é a coisa mais atômica a qual nós podemos dirigir a nossa atenção, entre aspas, científica? É este o propósito desta metafísica descritiva. Porque descrever o mundo cientificamente supõe descrever as condições daquilo que é dizível acerca do que é mais atômico e irredutível nos objetos do mundo. Então, como é que nós vamos descrever isso? Okay? Tu pegas, por exemplo, vamos pegar, assim, a título de exemplo apenas, a demonstração de um experimento feito em laboratório com determinados comportamentos de células, tá? E tu vai descrever as condições desses comportamentos por observação. Vai lá, pega um microscópio, vai observar o comportamento daquelas células, vai fazer um diagnóstico, vai averiguar se esse comportamento tem certas nuances entre si, se ele tem outros experimentos que o atestam ou não. Esta forma de dissertar é uma forma de descrever atomicamente as propriedades experimentais dos objetos do mundo. E é esse o projeto desta metafísica, entre aspas. Porque na medida em que ela transcende a física, ela quer expressar a física, o que é próprio da física, dentro desse espaço lógico de proposições. Proposições que têm sentido. Por quê? Porque ao descrever as condições desse comportamento de células, essa descrição e a proposição que eu faço pode ser verdadeira ou falsa. Tá? E por isso ela tem condição de verdade. E é por isso mesmo que ela é uma proposição com sentido e não sem sentido, como a tautologia ou a contradição. De modo que isso que a metafísica atômica, atomista, descritiva ou descritivista, como alguns dizem, do mundo, pretende fazer, primeiro, é tomar o mundo como aquilo que é o caso. Então, como normalmente nós começamos digamos assim, a compor sintaticamente uma proposição acerca do mundo, tá? Do ponto de vista lógico, nós começamos a compor uma proposição desse tipo, dizendo, é o caso que. Tá? Por que é o caso que? Porque isso faz parte de uma, digamos, transformação empírica nos estados de coisas, de acordo com a qual a figuração vai nos permitir descrever e forjar uma proposição lógica acerca disso. E por isso o mundo é tudo o que é o caso. O caso é a própria manifestação, tá, do mundo à razão. E o método do qual a episteme se vale para representar o mundo é a figuração. Então, o caso é a própria figuração do ponto de vista, vamos usar assim, grosso modo, material. E o que é o caso, de fato, é o dar-se efetivo de estados de coisas. O que é o caso? É o fato. Isso é o caso. Tá? O mundo é visto aqui como polo ou suposto de toda a figuração, representação ou descrição linguística.
é a totalidade dos fatos e pode decompor-se em cada um deles, como a linguagem em proposições para a sua análise. No caso lá do comportamento das células, né? Como é que nós vamos representar isso? Nós vamos representar mediante um fato. Qual é o fato? O fato de um cientista pegar um instrumento e avaliar empiricamente o comportamento daquelas células. Tá? Então, isso é um fato. Como é que nós vamos figurar esse fato para a episteme, para a razão? Para o conhecimento certo e científico, ou mesmo provável? Nós vamos precisar da figuração para fazer isso. Porque os fatos brutos, né, eles dependem de uma certa seletividade. Quando o cientista vai fazer isso, eu não vou dizer assim, o cientista, às 2 horas e 34 minutos, 16 segundos, observou o comportamento da célula enquanto estava num diâmetro exato, e no segundo subsequente, houve um deslocamento. Tu não vai descrever analiticamente assim. Ficaria louco se fizesse isso. Todo mundo ia enlouquecer completamente. É propício. Tá? Não é assim que se descreve. Porque se fosse... E claro que isso seria o ideal, mas não é possível. Então nós vamos precisar fazer uma seleção nos fatos. Do fato bruto, nós vamos tirar o quê? O fato que é o caso. Então, o caso já implica uma certa seleção. Tá? Então, tu não vai dizer, o cientista naquele momento estava com fome. Isso não interessa. Tá claro? Não, o cientista naquele momento deu oi para o outro cientista que entrou na sala. Isso não interessa. Tá? Agora, o que interessa? Interessa a seleção do fato que eu vou descrever aqui, como estado de coisas. Tá? Então, essa seleção é que é o caso. Tá? E do caso, bom, aí vem a figuração. A figuração é uma miscigenação entre palavra e objeto. Entre enunciado e, digamos assim, a imaginação desse deslocamento, né, oposicional dos objetos que interagem nesta narração. Ok? Então, os fatos são estados de coisas existentes. E os estados de coisas, conexões ou combinações sem mais de coisas ou objetos. Tá? De modo que na linguagem, os estados de coisas correspondem às proposições. E nisso se funda o sentido das proposições. Por que a proposição tem sentido? Por que a gente distinguiu antes ali? Proposição com sentido e proposição sem sentido. Proposição sem sentido não é proposição propriamente falando. Tá? Tautologia e contradição. Mas o que é uma proposição com sentido? Qual é o seu objeto designativo? O seu objeto designativo é justamente o fato, que são os estados de coisas. E esse fato, para não ser bruto, ele é o caso. Tá? O sentido das proposições se funda nos estados de coisas, isto é, na conexão ou combinação entre coisas e objetos. Uma combinação que, obviamente, está em movimento. De modo que, olhem só isso. Os nomes correspondem às coisas. E neles se fundam os significados das coisas. Tá? Por exemplo, sei lá, garrafa d'água, xícara de café, mouse do computador, tá? Estojo do óculos. E é isso. Tá? E pendrive. E aí por diante. Nomes correspondem às coisas. Tá, e as proposições? Como é que elas fazem? Elas não se dirigem apenas à significação dessas coisas, mas elas procuram, em razão do fato de terem sentido, e, portanto, condições de verdade ou falsidade, designar as combinações entre esses objetos e as coisas. É isso que o Wittgenstein diz. Nós vamos do irredutível ao redutível, do objeto singular
para as combinações com outros objetos, dos termos para as proposições. Beleza? E aqui nós chegamos, então, nessa decomposição. Tá? Eu procurei ser o mais didático possível aqui nesse handout, nesse esquema aqui que eu fiz para ajudar um pouco. Ok? Muito bem. Vamos lá, então. Olha só. Nós vamos colocar de um lado a linguagem, de outro lado o mundo. Ok? Quer dizer, como é que nós formamos o espaço lógico? Esse é o grande desafio. Então, o espaço lógico depende dos dois casos. Do polo, que é o mundo, e do modo como nós vamos depurar a figuração desse mundo e inserir ao modo de proposição no espaço lógico o que nós vamos, digamos assim, né, expressar com sentido acerca das combinações entre os objetos. Então vamos lá. Primeiro, coisas e objetos. Os nomes. O mais, digamos assim, a maior redução que nós podemos fazer até o mais singular dentre todos. O ideal seria descrever todos os átomos e todas as moléculas e daí as composições orgânicas dos corpos, né, de um modo absolutamente analítico. É claro que isso não dá para fazer. Okay? Então, na ausência disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos da figuração, não tem outro jeito. Tá? Então, nós temos coisas e objetos e temos os nomes correspondentes. Aquela lista, né, de expressões que são capazes de designar diretamente um objeto. Seja ele real, ou seja ele de razão. Vamos usar aqui uma classificação escolástica para ajudar. Né? Então, nomes, onde se fundamenta o significado. Tá? Depois, quando nós juntamos as coisas dos objetos, nós temos os estados de coisas. Nós combinamos esses objetos. Do tipo, um estado de coisas. Eu tomei o café que estava nessa xícara e logo a seguir eu tomei um gole de água. Combinação de objetos e de ações. Como é que eu vou expressar isso? Essa combinação? Combinando os nomes correspondentes na linguagem. E a partir disso, então, eu formo proposições. Ou seja, com sentido, eu posso designar essa combinação de objetos e essa designação poderá ser verdadeira ou falsa. Ok? Beleza, agora eu tenho as proposições. Tenho os estados de coisas, combinação dos objetos, e tenho as proposições. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir mais um degrau. Tornar a coisa ainda mais complexa. Como que eu vou tornar a coisa mais complexa? Eu preciso unir os estados de coisas e, com isso, formar um fato. O fato é uma coisa mais complexa ainda. Porque se os estados de coisas lidam com combinações de coisas e objetos, os fatos lidam com combinações de coisas e objetos de combinações de coisas e objetos. Parece que eu estou falando aqui do cálculo de predicados de segunda ordem, codificação, né? Fazendo uma analogia. É a combinação da combinação. Aí nós temos o fato. Os fatos, tá? Para os fatos, a representação na linguagem, vamos chamar assim, é muito mais complexa. Eu não vou precisar de uma proposição ou de algumas, eu vou precisar de várias. Então, eu vou ter que fazer uma decomposição da linguagem, né, para ver o que entra e o que sai. Por exemplo, eu digo assim, eu tomei o café, depois tomei um gole da água e depois eu parei para meditar. Isso aqui o que eu estou fazendo agora, eu posso dizer? Não. É indizível. Então, eu vou precisar fazer uma decomposição da linguagem.
para ver o que é figurável, o que não é, o que é representado, o que não é, e o que pode ser, portanto, descrito e o que não pode ser. Tá claro? Por quê? Porque eu tenho que separar aqui. Esta decomposição é o elemento decisivo. O que entra no espaço lógico, o que não entra. O que é dizível, o que não é dizível. Cosa si può dire, cosa non si può dire. Capito? É disso que se trata. É o dizível e o indizível. Então, o projeto do Wittgenstein é, em outras palavras, até o momento, o de se estabelecer as condições de possibilidade da ciência experimental em suas noções referenciais e também autorreferenciais. Porque sem um método nós não somos capazes de fazê-lo. Tá? Então, veja que interessante é isso aqui que o Wittgenstein nos traz. Tá? O objeto da lógica é qualquer possibilidade. Para a lógica, os fatos são todas as possibilidades. A lógica é a base da filosofia, o fundamento de toda a linguagem e mundo analisados. De modo que não é possível o conhecimento sem a lógica. É isso, em outras palavras, o que o Wittgenstein está dizendo. E para conhecer o mundo, só há um meio de conhecê-lo. Tá? Conhecer as proposições que enunciem e expressem com sentido a figuração do mundo no espaço lógico. Porque o espaço lógico é o mundo. Ou como diz o Wittgenstein aqui no início do Tratatus, olha que coisa, vamos a ele. Olha aqui que interessante isso aqui. O mundo é tudo o que é o caso. O mundo é a totalidade dos fatos. O mundo é determinado pelos fatos e por serem todos os fatos. Pois a totalidade dos fatos determina o que é o caso e também tudo o que não é o caso. E agora olha que interessante. Os fatos no espaço lógico são o mundo. De novo. Aforisma 1.13. Os fatos no espaço lógico são o mundo. Então, o que é o mundo? Os fatos aonde? Os fatos quaisquer? Não. Os fatos no espaço lógico. Isso é o mundo. Então, entre a experiência sensível e o mundo, há uma pequena diferença. Porque a experiência sensível me leva o quê? A constatar que existem muitas coisas que não entram na figuração do mundo, porquanto não sejam fatos no espaço lógico. Porque para o mundo é necessário o quê? Fatos e espaço lógico. Matéria e forma. Vamos pensar assim com a cabeça aristotélica. Tá? Então vejam o desafio que o Wittgenstein está nos planteando aqui. Tá? Nós fazemos figuras dos fatos. A figura lógica dos fatos é o pensiero, pensamento. De modo que mundo descrito ontologicamente desde a análise lógica, de onde se colocam as condições de possibilidade de sua captação mental e expressão linguística. As condições epistemológicas de captação mental e expressão linguística do mundo remetem a uma passagem do Tractatus que lida com um fato puramente lógico, o da figuração. O mundo é figurado pelo pensamento e a linguagem. Dito de modo radical, pensar, falar, é figurar. Figurar é representar no espaço lógico os fatos do mundo. Aforisma 2.11, diz ele assim: a figuração representa a situação no espaço lógico, a existência e inexistência de estados de coisas.
Isso, a figura é um modelo, um padrão lógico da realidade. Um modelo ou padrão da possibilidade no mundo e do mundo. Uma representação de um estado de coisas possível, cuja possibilidade o pensamento e a linguagem contêm. Por que a linguagem e o pensamento podem... Por que o pensamento pode figurar e por que a linguagem pode expressar isso? Porque contém. Contém o quê? Essa representação dos estados de coisas que são possíveis. Tá? Existe todo um debate na filosofia analítica, no início da filosofia analítica, sobre se a lógica modal é uma lógica ou não é. Porque a lógica modal trabalha com operadores lógicos de possibilidade e necessidade, como nós sabemos. Então, é possível a lógica modal? Muitos filósofos analíticos rejeitavam essa tese. O Frege, por exemplo, rejeitava a lógica modal. Dizia que a lógica modal não fala da realidade, não fala do mundo. Falar de possibilidade é falar de nada. O Quine, grande filósofo analítico americano, Wheeler von Norman Quine, negava a lógica modal. Dizia que a lógica modal não existe, é uma elucubração totalmente inútil. Ele dizia assim. Ele não dizia inútil, mas dava a entender que era isso. Então, dentro da filosofia analítica, não existe consenso sobre essa noção de estados de coisas possíveis, ou estado de coisas possível. De modo que, então, figurar aquilo que é comum entre a figura e o figurado, entre o pensamento e o mundo. E é isso que persegue o Tractatus. Aquilo que é idêntico entre a figura e o figurado. Como se a representação mental fosse absolutamente correspondente a, digamos assim, a coisa da qual, né, se extrai a figura. Que é esta seleção do fato. Então, esse algo comum entre figura e figurado é a forma lógica. Veja que na filosofia analítica existe uma rejeição à metafísica clássica, existe uma rejeição à psicologia, né? O que alguns chamavam à época de psicologismo, isto é a formação de uma representação entre figura e figurado que não corresponde exatamente à forma lógica da figuração, mas corresponde a outros atributos que excedam isto e dependem de fatores psíquicos, emocionais, afetivos, de um lado, e de uma má observação dos fatos, de outro lado. Então, no sentido de evitar essa diferença entre figurado e figuração, a figura e o figurado, o Wittgenstein diz, o grande projeto é a relação de identidade entre ambos mediante a forma lógica, que é a forma da figuração e a forma da realidade concomitantemente. Eric, é correto dizer que rejeita a epistemologia kantiana também? Pois é, isso aqui é outro ponto, Eric, extremamente discutível. Tá? Muito discutível. Por quê? Porque do ponto de vista do espaço lógico que é o mundo, até ali, existe uma certa, digamos assim, uma certa aproximação com o projeto digamos assim, numênico, né, do Kant, de estabelecer um mundo plenamente apodíctico e intersubjetivo, a partir do qual a razão é capaz de deduzir, né, axiomas imperativos, seja no mundo da razão pura, própria das ciências da natureza, seja no mundo da razão prática, própria da ética, né, ou da crítica da razão prática, né, ou da moral, vamos chamar assim. Então, existem sim certas aproximações, mas existem diferenças cruciais. E uma das diferenças cruciais é que esse primeiro Wittgenstein está ainda preso a certas nuances do empirismo lógico. Tá? Mas lembremos, não é que o Kant
tá, seja absolutamente hostil e que não tenha tido nenhuma influência de autores que tinham esta tendência ao empírico. Vejamos, por exemplo, a influência do Hume na crítica da razão pura. Tá? Então, o que nós poderíamos dizer é o seguinte: existe um Immanuel Kant, filósofo analítico, tá? E sobretudo, essa parte analítica da filosofia kantiana, que está mais na crítica da razão pura que em outras partes, possui certas diferenças e certas aproximações, né, dependendo do ângulo, com a filosofia analítica. Tá? Então, é isso. Nós teríamos de ver caso a caso. Tá, Érica? A tua pergunta é ótima. Muito boa mesmo. Maravilha. Então, a figura, né? Então, vamos tomar a figura aqui. O que é isso? Tá? Conformação ou estrutura lógica atomística que se encontra na análise lógico-metafísica levada a cabo no mundo e que se deve perseguir na linguagem. Lembremos que a filosofia tem esse caráter em Wittgenstein, que é um caráter terapêutico. Tá? Bom, e aí, já nos dirigindo ao fim da nossa do ponto aqui que eu selecionei, o que é a forma? Tá? A forma pode ser vista sempre como a possibilidade de estrutura. Então, a gente diz assim, a figuração é a forma lógica. O que é a forma lógica? É a possibilidade de estrutura. Então, a função primordial da linguagem é figurar o mundo. É uma figuração lógica ao estilo da projeção matemática. Como se nós estivéssemos figurando os objetos da realidade do mundo mediante os elementos da figura. Tá? Ela não é naturalista no sentido de que ela vai atomisticamente, como eu falei antes, descrever todos os comportamentos. Tá? E para compreendê-la, dessa forma, é necessário desvendar a linguagem por meio de uma análise. Tá? Uma espécie de terapia da linguagem. Como se faz com o mundo. E através dessa depuração, dessa terapia, dessa decomposição, né, o que é fato bruto, o que não é, o que é o fato, o que é o caso e o que são os estados de coisas e o que pode entrar no espaço lógico e não pode entrar. Pois bem, essa é a autêntica estrutura lógica da linguagem, que se manifesta na forma geral das proposições. É como se tivesse aqui entre o espaço lógico e o mundo empírico, existisse no mundo empírico uma, digamos assim, um ocultamento, uma zona nebulosa que nos impede de figurá-lo por completo e absolutamente. Então, nós precisamos fazer essa atividade terapêutica de esclarecimento por meio da linguagem, tá? Por meio dos nomes e dos termos que designam coisas e objetos. Tá? É somente a partir daí que nós vamos subindo até a composição das proposições no espaço lógico. De modo que o grande ponto o inflexível, a grande aspiração é a essência da linguagem, né, é a essência do mundo. Esse é o grande objetivo. Como se uma linguagem plenamente dizível fosse a própria linguagem que expressa o mundo de uma forma absoluta e perfeita. Ok? Muito bem. E o pensamento, como é que fica aí? Tá? O pensamento, tá? Ou aquele lugar da figuração, é um intermédio entre o mundo e a linguagem. E fica muito difícil analisar o pensamento, porque nós temos uma certa precariedade do seu objeto. E até os riscos do que os filósofos analíticos chamavam de psicologismo. Tá? Uma certa confusão proposicional entre o que é e o que não é. Então, a certidão do pensamento é a figura lógica dos fatos mais radical. Porque isso é o vínculo entre a realidade pensada e os signos linguísticos pensados. Né? Que faz com que essa figuração seja, ela, um modelo da realidade pensada.
O signo é a figuração dessa realidade pensada, o mundo dos fatos, né? E o único jeito de objetivar a figura é a linguagem, entendida aqui como manifestação senso-perceptiva do agente, do sujeito. Tá? Então, a questão epistemológica e metafísica deriva da questão linguística, pois apenas por meio, aqui tem um pró, não, é por meio da linguagem, a figura pode desempenhar a função de representar o mundo dos fatos. O pensamento só é definível assim, tá? Em termos de linguagem, como uma proposição com sentido e com signo proposicional utilizado. Tá? Então, a teoria do conhecimento é uma teoria da linguagem. E epistemologia é filosofia analítica. Propriamente falando, é isso. Não poderia ser diferente. Tá? Ok? Então, como que fica essa questão do ponto de vista lógico? Okay? Isso aqui, a gente pode, tem ainda algumas questões aqui importantes, a gente pode deixar para próximo, tá? Então, deixa eu parar aqui.